Esses caras aí, pelo menos 2 dele, de tão maluco, eles têm uns... um dia de prova, o cara tava estudando a Bíblia. Ele foi até fazer uns cursos desses que tinha de final de semana, lá em Atibaia. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar e ter a segurança, como é que eu ia ensinar com os camaradas desse aí, né? Mas é assim, acho que Deus como Deus fala isso, Paulo escreve isso em Coríntios, né? Que Deus escolheu, parece que as coisas loucas desse mundo, né? Você já viu esse texto ou não? Não. Não. Quer ver? Olha, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Primeira porque é carta, né? 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí olha, na sequência, olha o que ele fala. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha só que coisa maluca, cara. Bonito. Que texto fantástico. É por isso que, tipo, acho que qualquer pessoa que é alfabetizada em Bíblia e teologia, eu tinha um professor que falava isso. Ele falava assim, nenhum verdadeiro teólogo pode ser orgulhoso, porque todo dia ele se depara com coisas que são muito maiores do que ele. Então tem que baixar a bola. Porque a gente está diante de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é grande, que é perfeito, né? Aí o último versículo aqui desse primeiro capítulo aqui de 1 Coríntios fala assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nós foi feito por Deus sabedoria. Perdão, vou ler de novo aqui. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha só que legal, não? Puxa, eu acho que isso, porque eu citei o nome de muitas pessoas aqui que eu admiro, mas o foco da nossa fé é Ele, é Cristo. A gente teve aí recentemente, a gente comemorou, tá no nosso calendário, né? A Páscoa. E a Páscoa, relembrar a Páscoa, relembrar o Natal, que é o nascimento de Cristo, são coisas que fazem todo sentido a gente e vamos dizer assim, o centro da nossa fé é Ele. Muito legal. Pastor, e hoje a sua comunidade, a sua igreja aqui em Guarulhos, como que vocês hoje vêm atuando na cidade? Como é o trabalho de vocês? A comunidade de vocês é grande no sentido de ações aqui na sociedade guarulhense, né? Como que vem sendo o trabalho de vocês aqui? A ampuleta tá me dizendo que eu tenho que ser bem rápido agora. Olha, nós somos uma igreja grande, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que o pastor responsável, já citei o nome dele, é o pastor Clementino. Nós somos mais de 100 locais de culto na cidade de Guarulhos. 100 locais? Mais de 100 locais. Por causa disso, eu conheço bem a cidade. Então, nós aí em tudo quanto é canto da cidade, né? Então, e isso é muito legal, porque acho que no início você falou alguma coisa que eu pensei em pontuar alguma coisa em relação a isso, talvez seja agora o melhor momento. Eu lembro quando eu estava no seminário, uma vez os meus colegas que eram presbiterianos, eu falava assim, a gente às vezes quer chegar numa comunidade
a gente tem muita dificuldade, porque para colocar um pastor, um reverendo para uma igreja nova, tem que formar aquele camarada, o cara tem que passar pelo seminário. A Assembleia de Deus coloca o cara que quer ir lá, vai lá. O cara começa a pregar e vai e começa uma igreja na casa de alguém, entendeu? Então as coisas são mais... É uma igreja onde o leigo tem uma proeminência muito grande. É bem recente a exigência que para ser ordenado pastor na Assembleia de Deus, você tem que ter uma formação teológica. E isso, a Assembleia basicamente durante muitos anos, durante décadas, foi uma igreja dirigida por leigos, né? Meu próprio avô era um homem com pouca instrução, né? E hoje não é mais assim, né? Mas foi assim no seu início. Eu acho que isso que ajudou a Assembleia de Deus explodir no Brasil. Isso tem muita coisa boa, teve muita coisa ruim também, isso. Né? Tudo, nada só tem um lado bom, né? Em função disso, às vezes você também tem muitas dificuldades em razão disso. Mas, a grosso modo, eu diria que a síntese disso, e especialmente naquilo que a gente está falando aqui, eu acho que isso, o resumo da prosa é bom isso. Quando você falou o que a gente está fazendo, eu pensei em duas situações, pelo menos. Uma são as mulheres da assistência social. Eu até tô com um envelopinho aqui da Abadiguar. Eles têm um CNPJ à parte. O que é a Abadiguar? É a Associação Beneficente da Assembleia de Deus de Guarulhos, que é presidido, feito, executado na prática pelas mulheres da nossa igreja. Então, tipo, o que essas mulheres fazem? É mais do que cestas regulares que elas entregam mensalmente, isso já há muitos anos. Eu não sei o número exato que elas distribuem atualmente, mas elas também distribuem roupa. E eu, pessoalmente, eu passei por uma coisa, eu tenho um problema crônico intestinal. Quando eu morei na Alemanha, eu trabalhei com a Igreja Evangélica Brasileira em Munique um tempo, acho que eu nem falei sobre isso aqui, né? Não. E eu tive diagnóstico lá, pouco antes de voltar lá, em 98, de um problema crônico no intestino, uma doença com nome e sobrenome, né? RCU, retocolite ulcerativa inespecífica. Essa doença é prima de uma doença chamada doença do Crohn. Eu conheço. Né? Sim. Então, Crohn e retocolite são doenças próximas, né? Inclusive, bom... E eu lembro, no começo, quando eu voltei da Alemanha, teve uma época que eu tava passando um sufoco aí, com um negócio de remédio, umas coisas. Elas não esperaram, elas procuraram alguém da minha família pra, sei lá, não sei se foi um remédio que elas tomaram, alguma coisa assim. Mas tipo, eu fiquei pensando, porque... E elas ajudaram, acho que com um remédio, com... Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, tipo assim, eu só quero ajudar, eu não quero ser ajudado. Eu não posso ser ajudado. Eu quero ajudar, mas ninguém me ajuda. Isso é orgulho, não é? Isso é orgulho. E às vezes tem aquela coisa também da discrição em relação àquilo que é feito, né? Tipo assim, faço alguma coisa pra alguém na igreja, daí aquilo vira anúncio, né? Tá aqui, demos uma cesta, fizemos... Gente, Jesus falou... O que Jesus falou em relação à oração? Em relação ao que a gente faz, também falou... Você quer ser recompensado na sua oração? Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora. E o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Em relação às boas obras, a instrução de Jesus é a mesma. Né? A gente não precisa fazer um alarde, né, daquilo que é feito. E essas mulheres não fazem isso. Aliás, né, é difícil. Elas fazem um trabalho assim que pouco parece. Talvez na nossa liturgia, naquilo que acontece no dia a dia da nossa igreja, mas elas têm feito um trabalho ao longo dos anos nesse sentido, que alcança não só as pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas também pessoas que não são da nossa igreja, muito legal. Um outro trabalho que é feito, e tem assim, eu não sei como que eu poderia sintetizar isso, mas a fé em Cristo que transforma a vida das pessoas é um negócio assim que transforma a vida das pessoas de uma forma muito assim inexplicável. E acabou o negócio aqui. É um camarada da nossa igreja, ele chama Brandino. Esse camarada, ele regula de idade comigo. Ele já ficou preso. Teve uma vida errada antes de conhecer a Cristo.
quando ele chegou na igreja, ele começou a transformar isso, colocar isso tudo a serviço da fé. E uma das coisas que ele começou a fazer, junto com o pessoal que já fazia isso, é ir trocar ideia e bater papo com a galera que estava na FEBEM aqui de Guarulhos. A FEBEM de Guarulhos é conhecida como um lugar difícil de rebelião, um lugar difícil de trabalhar e tudo mais. Depois que o Brandino começou a ir lá e bater papo com essa molecada, acabou. Acabou. É porque assim, ó, tem coisa... Eu tinha um colega que trabalhava na equipe pastoral que eu trabalhei lá em Atibaia, que eu achava muito legal uma coisa que ele falava. Ele falava assim, às vezes a gente tava, sei lá, dividindo tarefa, alguma coisa que a gente ia fazer e tudo mais. Ele falou assim, o que eu posso ajudar aqui? Que é o seguinte, tem coisas que eu sou bom. Outras eu posso ajudar. Mas tem outras que eu atrapalho. Aí a gente tem que entender isso no reino de Deus. Isso que é legal no reino de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino onde a gente sai para fazer tipo um Robin Hood ou um super-herói e fazer uma carreira solo. A gente sempre está em parceria. A gente nunca faz nada sozinho, né? E é muito legal, porque tem coisas que se você colocar eu para fazer lá, vai ser um desastre. Tem outras que eu posso ajudar. Tá? Uma ou outra eu sou bom naquilo. Então a gente tem que entender isso, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Falam assim, por que esse camarada... Deixa o camarada fazer lá. Tem coisa que é ele que tem que fazer. Às vezes eu penso isso em relação ao que eu tenho feito no Sou da Paz. Porque às vezes a gente fala assim, pô, cara, não é fácil caminhar. Às vezes a gente se sente pisando em ovos. Não é simples. Eu lembro das minhas primeiras interações no interreligioso. Um dia o Rabino chegou em mim e falou assim, eu não gostei muito do que você falou lá, não sei, eu não tava nem na banda ainda, entendeu? Então, assim, você falar num ambiente interreligioso, quando as pessoas, você fala uma coisa, o que o camarada ouve, às vezes... Como recebe. Como o outro recebe, né? É a tal da comunicação. Sim. Isso é um exercício, é um aprendizado, né? Então, gente, Olha, é um desafio. É um desafio grande. Mas a gente que tem que ter a humildade de reconhecer essas coisas e não ter medo. E dar a cara mesmo e fazer o que tem que ser feito. Sim. Porque eu acho que vale a pena. Sim. Às vezes a gente fala, será que vale a pena? Vale a pena. Como diriam os irmãos moráveis do século XVIII, XIX, lá na Europa, um grupo de homens que começaram um movimento de oração e eles queriam alcançar outras pessoas para Cristo, e alguns, para fazerem isso naquela época, onde a escravidão reinava no mundo do seu tempo, alguns deles se venderam como escravos. E eles tinham um jargão. Eles tinham uma espécie de mantra, para usar uma linguagem do Mahesh aí, do ambiente do Hare Krishna. Eles diziam assim, digno é o cordeiro da minha vida. Digno é o cordeiro do meu sacrifício. Então, se a gente tem essa perspectiva, qualquer outra coisa fica pequena. Qualquer outra coisa vira piada, vira brincadeira.